A entregadora que revolucionou a tecnologia. Era uma terça-feira quente de março quando o destino bateu na porta da Tech Nova Solutions. O laboratório mais moderno da empresa parecia uma zona de guerra eletrônica, fios espalhados pelo chão, telas piscando vermelho como sirenes de emergência, e 30 dos melhores engenheiros do país com cara de poucos amigos, suando frio diante de um equipamento que simplesmente se recusava a funcionar. Isso aqui tá virando piada, murmurou o engenheiro Roberto, passando a mão pelos cabelos grisalhos. 3 dias quebrando a cabeça e nada. O sistema de monitoramento da Coretech deveria estar funcionando há uma semana. A tensão no ar era quase palpável. Gerente de projetos da empresa, Márcia caminhava de um lado para o outro, o celular colado na orelha, tentando acalmar o cliente que já ameaçava cancelar o contrato milionário. Era o tipo de situação que acabava com carreira, se fechava empresas. Foi nesse momento de desespero que alguém bateu na porta do laboratório. Todos esperavam ver outro engenheiro consultor, talvez algum especialista internacional que Márcia tinha conseguido contratar de última hora. Mas quando a porta se abriu, quem apareceu foi uma mulher de jaqueta vermelha de entregadora, capacete debaixo do braço, mochila térmica nas costas. Desculpa, gente, tô procurando Roberto Silva. Tenho uma entrega aqui do Burger King, disse Carla, olhando em volta com curiosidade. Roberto levantou a mão distraidamente. Sou eu, was. Carla se aproximou, mas seus olhos não conseguiam sair do equipamento gigantesco no centro da sala. Era um sistema de monitoramento industrial, cheio de sensores, cabos e painéis digitais que piscavam em vermelho como um coração doente. Que bicho é esse? Perguntou, esquecendo completamente da entrega. E pessoal, se vocês estão curtindo essa história incrível da Carla, deixa um like aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal que vem muito mais conteúdo inspirador por aí. Vamos continuar essa jornada juntos. Sistema de monitoramento industrial, respondeu Roberto, pegando o hambúrguer das mãos dela. Mas não está funcionando. Já testamos tudo que é possível. Carla deixou a mochila no chão e se aproximou do equipamento. Seus olhos brilharam com aquela faísca que só quem realmente entende de tecnologia conhece. Era a mesma expressão que ela tinha quando criança, desmontando rádios velhos no quintal de casa. Posso dar uma olhada? Perguntou, já sabendo que a resposta seria não. O silêncio na sala foi constrangedor. Alguns engenheiros riram baixinho. Outros apenas balançaram a cabeça. Uma entregadora querendo resolver o que 30 especialistas não conseguiram era piada. Olha, obrigado pela entrega, mas... Começou Roberto, mas Carla já estava analisando os códigos de erro no painel. Erro 0x4A7, sensor de temperatura dando leitura inconsistente. Murmurou para si mesma. E esse aqui, 0x2F3, problema no filtro digital do canal de entrada. O laboratório ficou em silêncio. Como uma entregadora conhecia códigos de erro de um sistema industrial que nem estava no manual? Carla tinha uma história que a maioria das pessoas não imaginava. Nascida e criada na periferia de São Paulo, filha de um mecânico desempregado e uma costureira, ela sempre teve uma curiosidade danada por eletrônicos. Quando tinha 8 anos, encontrou um rádio quebrado no lixo e passou semanas tentando consertá-lo. Não tinha manual, não tinha internet na época, mas tinha algo que muita gente com diploma não tem: persistência. Minha mãe achava que eu estava louca. Carla costumava contar para os amigos. Chegava em casa da escola e ia direto desmontar alguma coisa. Fel de passar, liquidificador, televisão. Nossa Senhora, a surra que eu levei quando desmontei a TV colorida da sala. Mas foi justamente essa curiosidade insaciável que mudou quem ela se tornou. Sem dinheiro para a faculdade, Carla transformou a internet numa universidade particular. Fóruns técnicos, vídeos no YouTube, manuais em PDF que ela baixava em lan houses. Aprendeu inglês lendo documentação de Arduino. Entendeu programação assistindo aulas gratuitas do MIT. Conhecimento não tem placa na entrada dizendo só para quem pode pagar. Ela sempre dizia: se você quer aprender, o caminho está aí. A pergunta é: você está disposto a caminhar? E enquanto entregava comida de aplicativo durante o dia para pagar as contas, à noite Carla virava uma engenheira de verdade. No quartinho dos fundos da casa da mãe, ela tinha montado um verdadeiro laboratório.
Componentes eletrônicos reciclados, soldas improvisadas, mas projetos que funcionavam de verdade. Tinha construído um sistema de irrigação automatizada para o quintal usando Arduino e sensores de umidade. Criou um alarme inteligente que diferenciava entre gato do vizinho e ladrão de verdade. Até um robozinho aspirador ela fez, bem antes de vender no Brasil. Gente, que história incrível, né? Se vocês estão se emocionando como eu, clica no like aí e se inscreve no canal porque essa é só o começo da jornada da Carla. De volta ao laboratório da Tecnova, Carla continuava analisando o sistema. Os engenheiros se aproximaram, curiosos apesar do ceticismo. Como você conhece esses códigos? Perguntou Marina, uma das poucas engenheiras da equipe. Internet, respondeu Carla simplesmente. Esse sistema usa o protocolo Modules RTU, né? Já mexi com isso num projeto de automação residencial que fiz para o meu vizinho. A incredulidade nos rostos era visível. Uma entregadora falando de protocolos industriais como quem fala do tempo. Você fez curso técnico? Insistiu Marina. Não. Aprendi sozinha. Fóruns, vídeos, muito teste e erro. Carla respondeu, pegando papel e caneta emprestado. Posso fazer um esquema aqui. Roberto, que era o mais experiente da equipe, acenou positivamente. Estava curioso para ver onde aquilo ia dar. Carla começou a desenhar o diagrama do sistema na folha. Sua letra era meio torta, o desenho não tinha a perfeição técnica de um alto CAD, mas a lógica estava perfeita. Ela entendia cada componente, cada conexão, cada ponto de possível falha. Olha só, disse, apontando para o desenho. O sensor de temperatura aqui está dando pau, mas não é problema físico. É software mesmo. Impossível, interrompeu Carlos, um dos engenheiros seniores. Já verificamos todo o firmware, linha por linha. Verificaram o tempo de resposta do filtro digital em ambiente com ruído eletromagnético variável? Perguntou Carla. O silêncio foi a resposta. Pois é, continuou ela. O filtro está configurado para um ambiente controlado de laboratório. Mas aqui vocês têm dezenas de equipamentos ligados, ar-condicionado, motores, tudo gerando interferência. O sensor até é certo, mas o filtro rejeita como ruído. A explicação era simples, lógica, e nenhum dos 30 engenheiros tinha pensado nisso. E como você sabe disso? Perguntou Márcia, que tinha parado de atender o celular para prestar atenção na conversa. Porque já enfrentei esse problema, sorriu Carla. No sistema de irrigação que fiz lá em casa. Perto da geladeira antiga da minha mãe, o Arduino ficava louco. Descobri que era a interferência do compressor. A lógica era irrefutável. Em ambiente de laboratório, controlado, o filtro funcionava perfeitamente. Mas na aplicação real, com interferências do mundo real, ele se comportava de forma imprevisível. Se a gente ajustar a margem de tolerância e colocar um algoritmo de debounce mais inteligente, continuou Carla, fazendo anotações no papel. Debounce? Perguntou Roberto. É uma técnica para filtrar sinais instáveis. Muito usada em botões, mas serve para qualquer sensor que pode dar leitura errada por interferência, explicou Carla com a naturalidade de quem explicava como fazer café. Pessoal, tá vendo como o conhecimento não tem limite? Se vocês estão curtindo essa reviravolta, deixa o like aí e se inscreve no canal. Vamos acompanhar juntos até onde a Carla vai chegar. O que aconteceu a seguir foi quase mágico. Marina se sentou no computador e começou a implementar as sugestões de Carla. Ajuste na margem de tolerância do filtro, implementação do algoritmo de debounce, calibração para ambiente com ruído variável. 15 minutos depois, o painel que piscava vermelho há 3 dias finalmente mudou para verde. O laboratório explodiu em aplausos. 30 engenheiros comemorando a solução que veio de uma entregadora de 38 anos que aprendeu eletrônica sozinha. Não acredito, murmurou Carlos, olhando para o painel como se fosse um milagre. 3 dias, disse Roberto, balançando a cabeça. 3 dias quebrados e ela resolveu em 15 minutos. Márcia se aproximou de Carla com os olhos brilhando. Era a expressão de quem acabou de ver um talento raro, desses que aparecem uma vez na vida. Carla, certo? Perguntou, estendendo a mão. Sou Márcia, gerente de projetos.
Você tem interesse em trabalhar com tecnologia? A pergunta ecoou no silêncio do laboratório. Todos os olhares se voltaram para Carla, que ainda segurava a caneta na mão. Trabalho já, né? Respondeu com um sorriso tímido. Só que de entregadora. Não, não, insistiu Márcia. Aqui, com a gente, como engenheira. O mundo pareceu parar por um momento. Carla olhou em volta, viu todos aqueles profissionais que até minutos atrás duvidavam dela, agora esperando sua resposta com respeito e admiração. Faculdade eu não tenho, disse ela, quase sussurrando. E daí? Respondeu Roberto. Conhecimento você tem de sobra. É isso que importa. Marina se aproximou também. A gente pode te ajudar com a parte formal, certificações, essas coisas. Mas o que você mostrou aqui hoje não se aprende em faculdade nenhuma. Era verdade. Carla tinha algo que não se ensina em universidade, experiência real. Ela tinha enfrentado problemas de verdade, com recursos limitados, e encontrado soluções criativas. Tinha aprendido a pensar fora da caixa porque nunca teve caixa. Posso pensar no assunto? Pediu Carla. Claro, disse Márcia, mas não demore muito. Talentos como você são raros. Carla saiu da Tecnova com a cabeça fervilhando. A oferta era tentadora. O salário seria muito melhor que as entregas, e finalmente ela poderia trabalhar com o que amava. Mas alguma coisa a incomodava. Naquela noite, em casa, ela conversou com a mãe sobre a proposta. Filha, é uma oportunidade e tanto, disse Dona Maria, orgulhosa. Sempre soube que você era especial. É mãe, mas... hesitou Carla. Sabe o que mais me incomoda? Quantas pessoas como eu existem por aí, com talento, mas sem oportunidade. Gente, essa reflexão da Carla é tudo. Se vocês estão se identificando com essa história, curte aí e se inscreve no canal. Vamos ver juntos como ela vai usar essa oportunidade. Foi aí que Carla teve uma ideia que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muita gente. Voltou na Tecnova no dia seguinte, mas com uma contraproposta. Aceito trabalhar aqui, disse para Márcia, mas com uma condição. Qual? Quero montar um programa de capacitação para jovens que nem eu. Gente da periferia, autodidatas, que tem talento mas não tem oportunidade. Márcia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Você está falando sério? Completamente. Imagina quantas pessoas como eu existem por aí. Entregadores, mecânicos, vendedores, que mexem com eletrônica em casa, mas nunca tiveram chance de mostrar o que sabem. A ideia era revolucionária. Em vez de simplesmente ser mais uma engenheira contratada, Carla queria criar um canal para descobrir e desenvolver talentos escondidos. E como seria esse programa? Perguntou Roberto, que tinha se juntado à conversa. Oficinas práticas nos finais de semana. Nada de teoria pura. Projetos reais, problemas reais, soluções reais. Como eu aprendi, explicou Carla, já visualizando tudo funcionando. E você acredita que vai funcionar? Tenho certeza. Conhecimento não tem classe social. Talento não escolhe bairro. Só precisa de oportunidade. 3 meses depois, o programa Tec Real estava funcionando no último andar da Tecnova. Todo sábado, 20 jovens da periferia se reuniam para aprender eletrônica e programação de forma prática. Tinha Leslie, o motoboy que criava modificações incríveis nas próprias motos. Jéssica, a caixa de supermercado que programava jogos no celular velho nas horas vagas. Rodrigo, o mecânico que inventou uma ferramenta que nenhuma oficina conhecia. Gente talentosa não falta, dizia Carla nas reuniões da empresa. O que falta é quem enxerga o talento onde ele realmente está. O programa virou sucesso nacional. Empresas de todo o país começaram a mandar representantes para conhecer os engenheiros da vida real que Carla estava formando. Jovens que nunca tinham pisado numa universidade estavam resolvendo problemas que deixavam especialistas de cabelo branco. Que transformação incrível! Pessoal, se vocês estão emocionados com essa virada da Carla, deixa o like e se inscreve no canal. Ainda tem mais dessa história inspiradora. 1 ano depois do episódio no laboratório, Carla estava no palco de um dos maiores eventos de tecnologia do país, contando sua história para uma plateia de 2.000 pessoas.
Eu nunca tive diploma, disse ela no microfone, com a mesma simplicidade de sempre. Mas tive curiosidade. Nunca estudei numa universidade famosa, estudei na Universidade da Vida. E posso garantir para vocês, conhecimento de verdade não tem uniforme. Na plateia, lágrimas nos olhos de muita gente. Jovens da periferia que se identificavam com a história. Engenheiros formados que questionavam seus próprios preconceitos. Empresários repensando como descobrir talentos. Hoje, mais de 200 jovens já passaram pelas nossas oficinas, continuou Carla. Muitos estão trabalhando em grandes empresas. Outros montaram suas próprias startups. Mas todos têm uma coisa em comum. Provaram que talento não pede diploma para existir. Os aplausos foram ensurdecedores. Era o reconhecimento de uma verdade que todo mundo sabia, mas poucos tinham coragem de admitir. Inteligência não tem aparência, conhecimento não tem endereço e genialidade pode estar escondida atrás de qualquer uniforme. Depois da palestra, centenas de pessoas procuraram Carla. Executivos querendo replicar o programa em suas empresas. Jovens pedindo orientação sobre como estudar sozinhos. Educadores interessados em métodos mais práticos de ensino. Qual o segredo? Perguntou um jornalista durante uma entrevista. Não tem segredo, respondeu Carla com sinceridade. Só precisa acreditar que todo mundo pode aprender, desde que tenha vontade e oportunidade. Mas nem tudo foram flores. Houve resistência, preconceito, gente que duvidava da capacidade de autodidatas sem formação. Alguns clientes da Tecnova questionavam a qualidade do trabalho dos jovens do programa. Deixa eles questionarem, dizia Carla para os seus pupilos. Resultado fala mais alto que diploma. Vocês só precisam mostrar na prática o que sabem. E foi exatamente isso que aconteceu. Wesley desenvolveu um sistema de rastreamento de entregas que aumentou a eficiência das transportadoras em 30%. Jéssica criou um aplicativo que ajudou milhares de pessoas a encontrarem empregos na periferia. Rodrigo patenteou sua invenção e hoje fornece ferramentas para oficinas do país inteiro. Cada sucesso era uma prova de que Carla estava certa. Talento existe em todo lugar. Só precisa de quem acredite e dê a chance. 2 anos após o incidente que mudou tudo, Carla estava novamente no laboratório da Tecnova. Mas agora não era mais como visitante. Era como diretora do Departamento de Inovação Inclusiva, um setor criado especialmente para ela. Na mesa, dezenas de projetos desenvolvidos pelos jovens do programa. Soluções criativas, inovadoras, que só quem viveu os problemas na pele poderia imaginar. Sabe qual a diferença entre a gente e os engenheiros tradicionais? Perguntou ela para Marina, que havia se tornado sua braço direito no programa. Qual? Eles aprendem como as coisas deveriam funcionar. A gente aprende como fazer as coisas funcionarem mesmo quando não deveriam. Era uma síntese perfeita da filosofia que Carla trouxe para o mundo da tecnologia. Menos teoria, mais prática. Menos regras, mais criatividade. Menos preconceito, mais oportunidade. O programa Tech Real se tornou modelo para outras empresas. Universidades começaram a incluir disciplinas práticas inspiradas na metodologia de Carla. O governo criou políticas públicas de incentivo à educação técnica inclusiva. Mas para Carla, o maior prêmio não eram os reconhecimentos ou os convites para palestras. Era ver no olho de cada jovem a mesma faísca que ela tinha quando criança desmontando rádios velhos. Curiosidade é o combustível da inovação, ela sempre dizia. E curioso todo mundo nasce. O negócio é não deixar a vida apagar essa chama. Na última oficina do ano, Carla olhou para a turma nova que estava chegando. 20 jovens diferentes, com histórias diferentes, mas com a mesma sede de aprender e crescer. Pessoal, disse ela, com um sorriso que se tornou sua marca registrada, bem-vindos ao lugar onde sonho vira realidade. Mas vou avisar logo, aqui vocês vão ter que suar. Conhecimento não cai do céu. Tem que ser conquistado. Um garoto de 17 anos levantou a mão. Professora Carla, é verdade que a senhora aprendeu tudo sozinha. É verdade, mas não foi fácil. Tive que estudar depois do trabalho, nos finais de semana, nas madrugadas. Mas valeu cada minuto. E por que a senhora fez isso? Carla parou, pensou na resposta.
Era uma pergunta que já tinha ouvido 1000 vezes, mas que sempre a fazia refletir. Porque acredito que todo mundo merece a chance de mostrar o que sabe. E porque descobri que o conhecimento mais poderoso do mundo não vem dos livros. Vem da vontade de transformar a própria vida. O laboratório ficou em silêncio. Era o tipo de silêncio que precede grandes transformações. Agora, continuou Carla, batendo palmas, chega de papo e vamos pro que interessa. Hoje vocês vão aprender a programar um Arduino. E no final do mês, cada um vai ter criado um projeto que resolve um problema real da comunidade onde vive. Os olhos dos jovens brilharam. Era o mesmo brilho que Carla teve quando criança, a mesma curiosidade que a levou a desmontar aquele rádio no quintal, a mesma paixão que a fez estudar madrugadas inteiras. 3 anos se passaram desde aquela terça-feira quente de março, quando o destino bateu na porta da Tecnova. A empresa havia se tornado referência em inovação inclusiva. Carla havia sido capa das principais revistas de tecnologia. O programa Tech Real tinha se espalhado por todo o país. Mas para ela, nada disso importava tanto quanto a mensagem que chegou no celular numa manhã de segunda-feira. Professora Carla, consegui. Passei no processo seletivo da Google. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém acreditava. Wesley. Era só uma mensagem, mas representava tudo que Carla sempre defendeu. Que talento não tem endereço, que conhecimento não tem uniforme, e que uma oportunidade pode mudar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro. Naquela tarde, ela estava novamente no laboratório, desta vez observando a nova turma trabalhando num projeto. Eram 25 jovens, cada um com sua história, seus sonhos, suas dificuldades, mas todos unidos pela mesma coisa que uniu Carla àquele rádio velho no quintal da infância: curiosidade. Professora, chamou Jéssica, uma garota de 19 anos que trabalhava numa lanchonete de dia e estudava de noite. Consegui fazer o sensor funcionar, mas está dando uma leitura estranha aqui. Carla se aproximou, olhou o circuito, analisou o código. Era o mesmo tipo de problema que ela havia resolvido anos atrás na Tecnova. A ironia da vida. Agora era ela ensinando a próxima geração a resolver os mesmos desafios que um dia pareciam impossíveis. Jéssica, disse ela, sorrindo, deixa eu te contar uma história sobre um sensor que não funcionava e como uma entregadora de hambúrguer mudou tudo. E enquanto contava a própria história para a nova geração de inovadores, Carla percebeu que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não era ser a engenheira autodidata que surpreendeu todo mundo. Era ser a ponte entre o talento escondido e a oportunidade esperada. O laboratório se encheu de risos quando ela contou sobre a cara dos engenheiros quando ela resolveu o problema em 15 minutos. Se encheu de esperança quando ela explicou como transformou aquela oportunidade em algo muito maior. E a moral da história, concluiu ela, é que conhecimento não tem placa na entrada dizendo só para quem pode pagar. Se você quer aprender, o caminho está aí. A pergunta é, você está disposto a caminhar? 25 mãos se levantaram ao mesmo tempo. Era a resposta que Carla sempre quis ouvir. Hoje, 5 anos depois daquele dia que mudou tudo, o nome de Carla está gravado na entrada do Instituto de Tecnologia Inclusiva que leva seu nome. Mais de 1000 jovens já passaram pelos programas que ela criou. Centenas de empresas adotaram metodologias baseadas em suas ideias. Mas se você perguntar para ela qual foi sua maior conquista, a resposta é sempre a mesma. Provei que genialidade não tem uniforme e que, às vezes, para resolver um problema, você precisa de alguém que nunca foi ensinado que aquele problema era impossível de resolver. Pessoal, que história incrível da Carla! Se vocês se emocionaram tanto quanto eu, deixe esse like maroto aí embaixo e se inscreve no canal. Vamos espalhar mais histórias inspiradoras como essa. Até a próxima. E lembrem-se, conhecimento não tem limite quando se tem determinação. E assim termina a história de Carla, a entregadora que provou que o verdadeiro conhecimento não vem do diploma que você tem na parede, mas da paixão que você carrega no coração. Uma mulher que transformou curiosidade em oportunidade, oportunidade em mudança e mudança em revolução. Porque no final das contas, não importa se você usa terno, gravata ou jaqueta de entregadora. O que importa é a vontade de aprender, a coragem de tentar e a humildade de saber que sempre tem mais para descobrir. A história de Carla nos ensina que talento pode estar escondido em qualquer lugar.
Pode ser o motoboy que conserta a própria moto com criatividade. Pode ser a vendedora que programa nas horas vagas. Pode ser o mecânico que inventa ferramentas que ninguém pensou. O mundo está cheio de Carlas esperando uma oportunidade. E quem sabe, depois de ouvir essa história, você não comece a enxergá-las com outros olhos.